E no episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre a estratégia de expansão da Moni através da sua rede de franqueados. E aí, para falar sobre isso, as pessoas mais indicadas para trazerem os detalhes, as minúcias interessantes para vocês, são duas. Primeiro, César Potenza, o fundador da DNA Pro, uma construtora formidável, com uma história muito interessante, muitos projetos. Depois o César conta um pouco mais, mas assim, sempre tudo de muito alto nível, é um prestígio poder estar com ele aqui e principalmente conosco ao longo da nossa jornada. E a Karen, que é nossa líder de relacionamento com a rede de franqueados, então ela faz toda essa ponte entre o franqueado e a nossa estrutura interna, que é muito importante para que tudo se desenvolva bem. Depois vocês vão entender um pouco melhor como isso funciona, mas deixa eu já passar a palavra para o César Potenza. Eu queria, César, que você começasse, lógico, se apresentando, mas também dizendo como que você veio parar nesse barco maluco nosso aqui. Legal. Primeiro, obrigado, Murilo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Karen também. Vai ser um bate-papo bem legal. Bom, eu sou, que nem ele mencionou, sou o César Potenza. Estou na construção civil há 23 anos, quase. Comecei como prestador de serviço e aí construtor no meio do caminho. Mas aquele construtor old school, né? Aquele tradicional. Então, alvenaria, mão de obra, enfim, um pouco de tecnologia que sempre apareceu na construção civil. E eu conheci você através de uma mensagem que a gente trocou em rede social. Então, rede social é legal, funciona, é um cartão de visita bem bacana e eu tive a oportunidade de conhecer o Murilo e a Moni através de rede social. E foi um grande atrativo, porque quando eu conversei com o Murilo, a gente trocou telefone e falamos de áudio, ali você comentou algumas coisas comigo que serviram como música para os meus ouvidos. Como tecnologia, uma plataforma inteligente de gestão, uma jornada inteira da entrada do cliente até a saída, e num sistema que a gente conseguiria fazer uma entrega mais assertiva, otimizada, com um prazo muito interessante, né? Tudo isso, eu falei, uau, é tudo que a gente vem buscando dentro da construção civil e trouxe num pacote só. E aí você finalizou com algumas questões de possibilidade de entrega, a forma como isso estaria estruturado. E aí eu fiquei muito atraído por isso e a gente começou ali a conversar e hoje a gente está aqui já com um pouco de história para contar, né? Um pouco de história para contar, bastante teste, foi uma coragem do seu lado de topar o desafio de desenvolver o que a gente precisa saber antes de expandir para valer, né? O que a gente chama de beta tester, né? Antes do sistema evoluir, precisa ter os corajosos que tocam a parte preliminar. Antes de passar a palavra para Karen, eu queria dizer assim, tem muita dor, né, no mercado da construção, e eu fiquei muito surpreso quando a gente estava desenvolvendo o conceito da Moni, de que casa tinha que ser um produto, não tinha que ser um serviço. E a origem de todos os males que você sofre no seu dia tem a ver com as incertezas que os serviços trazem, um empilhamento de serviços. Começa lá no que está fazendo o primeiro projeto, o arquiteto, todos os engenheiros envolvidos, a rede de comunicação e a quantidade de incertezas que você tem que, vamos dizer assim, matar no peito para conseguir entregar um trabalho de qualidade no final, que você é muito habilidoso, né? Consegue agradar os seus clientes finais e tal, mas com muita habilidade, jogo de cintura no dia a dia, e que eu senti quando a gente conversou pela primeira vez. Por que você falou que era música nos seus ouvidos? Porque a coisa chegava muito redonda, porque o produto estava todo muito definido e parecia como se fosse uma coisa nova na sua orelha. Tipo assim, como assim? Tá tudo já resolvidinho, né? Então, se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. É bem isso que você colocou e eu sempre falo que uma obra, ela nasce com um projeto que você põe ele para voar, mas ele é um Frankenstein, né? Você vai costurando ele com os ajustes, com as necessidades novas que acabam sendo colocadas ali pelo projeto, ou muitas vezes pela arquitetura mesmo, ou pelo cliente, ou mesmo por uma necessidade de obra. E o grande lance que eu vi ali era que a gente tinha essa jornada dentro de casa e você mencionou sobre o produto, né? Isso eu acho que
foi a música mais gostosa que eu ouvi. Pô, a gente vai ter um produto para vender. Porque se você parar para pensar, o arquiteto ele não tem um produto. O arquiteto ele faz aquilo que o cliente pede, né? Então, a função do arquiteto é fazer uma interpretação daquilo que o cliente pede e você apresenta. Aí tem os projetos complementares ali, né? E a função do construtor é materializar aquilo, né? Com o auxílio do arquiteto, com os complementares e ainda o cliente hoje em dia ali fazendo as considerações. Hoje o cliente é muito presente na obra. Quando a gente tem um produto, você inverte toda essa operação, porque você apresenta um produto para o cliente e ele tem todos os parâmetros daquele produto, o que ele compreende, o que a gente pode inserir nele. E isso é algo muito inteligente, né? Trazendo para a nova construção civil, para a industrialização, é uma solução muito completa. Então, por isso que, de fato, para mim, fazendo um resumo, soa como música. A gente saiu de construir algo no meio do caminho, a partir do momento que a obra é disparada, para ter um produto e falar, é assim que ele é. E olha, você pode fazer umas inserções aqui nele e tal, mas com as barras de controle também, né? Então, é esse o grande lance que a gente tem dentro do processo aí que me chamou bastante atenção, cara. Boa. Acho que talvez tenha bastante a ver com a música que chamou a atenção da Karen também, né? Ela tem um passado, assim como todos da construção civil, muito ligado aos meios tradicionais. E ela vivia inserida na comunicação também para uma rede de franqueados de expansão da Subway. E toda essa interface que acontecia do meio tradicional, mesmo sendo uma obra já mais bem definida, como uma loja da Subway, que você vai, todas são iguais, ainda assim acontecia um monte de coisa, né, Karen? Conta um pouquinho desse contexto aí e o que você já vê de diferença da maneira como a gente estrutura os processos na plataforma da Muni. Exato. Então, lá na Subway, a gente tinha toda uma padronização que a gente dava todo o suporte para o franqueado. Aqui, o que eu vi muito de diferencial, que é o que a gente está fazendo, é mapear, né? Aqui o meu papel é ser o Waze para o franqueado. Então, o que ele pensar que ele precisa fazer, eu já estou aqui com tudo pronto para direcioná-lo, para ele já ir para o caminho no destino correto. Então, isso para a construção civil é excelente, porque ele vai ter todo o apoio, todo o suporte aqui no escritório. Então, toda a parte de compra, supply, a gente tem tudo isso mapeado, estruturado para atender ele. Então, isso assim, eu fui muito de obra, sei o que o Potenza já passou, né? Que não é uma coisa assim, bem correria, bem loucura. Então, ele tendo esse suporte, eu vejo que vai ser para ele assim essencial para tornar o processo mais leve, mais tranquilo para a gente chegar no produto final. Porque apesar de ser um produto, ainda assim é muito complexo, né? Tem várias peças para encaixar, é um baita de um Lego. Uma junção, né? A gente faz uma junção das etapas para a gente conseguir prazo, para a gente conseguir chegar no produto com qualidade, que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente... E aí vem uma grande sacada que você mencionou do Waze, né? Por que a gente chama isso de Waze e não de treinamento do franqueado? Porque é tão extenso, é tão complexo o produto, que é melhor a gente entregar curva por curva. A cada 100 metros você tá lá com um passo. E a gente resolveu fazer essa analogia com o Waze para facilitar, né? E ela mesma se chamou Eu Vou Ser o Seu Waze, né? Eu achei isso legal, porque se você for comparar mesmo com a situação do Subway, você consegue contar alguma história de algum desencontro de informações, apesar de estar no projeto, ou, enfim, estar bem estabelecido, e vamos dizer assim, para a rede, óbvio, mas deu problema entre os profissionais da obra, o layout da loja? Não, isso sim. Eu acho que o nosso diferencial é isso também. Por quê? Lá na Subway, a gente padronizava, eu cuidava da parte de projeto. Então, a gente tinha todo um padrão de projeto que a gente entregava para o franqueado, mas a gente não tinha o controle da obra. Isso era algo que até a gente iria estruturar mais para frente isso, mas não era algo que estava nas nossas mãos. Então, a gente não tinha suporte. O máximo que a gente tinha lá era dúvida de projeto que a gente intervia. Aqui não. Aqui todo o suporte de obra vem de nós. Então, voltando para a analogia de Waze, ele pensou,
a gente já tem o caminho feito. Claro que a gente está na construção, muitas coisas. A gente tem um caminho do início que a gente pode ser que tenha que recalcular alguma rota, mas sempre a gente vai estar à frente para poder direcioná-lo. Então, isso é um diferencial nosso, assim, bem forte, que vai ajudar muito aí o franqueado nessa... Sendo bem específico, é aquela coisa, tipo, beleza, eu forneci os projetos, mas o serralheiro pode dar problema, alguém pode não seguir o projeto. E é o que mais tinha, e era o que mais dava problema. É diferente no nosso caso, porque a gente fornece as peças e as peças têm que encaixar. Então, existe um compromisso que vai além de padronizar os projetos. A gente realmente entrega o carro desmontado, vamos dizer assim. Eu acho que eu enxerguei também, assim, como experimento, né, que eu estou vivenciando isso com vocês, é essa condição de apoio mesmo, né? Então, você aí que é um construtor, que é um empreiteiro, que é um arquiteto, você sabe o quanto de dificuldade você pensa ali sozinho, muitas vezes, no máximo, você conversa ali com o prestador de serviço que está em campo, né? Então, você não tem um suporte maior. Eu tenho uma condição um pouco na empresa diferenciada nesse sentido, mas eu sei que muitos estão ali no voo solo. Ele bate o escanteio, sobe para cabecear e volta na defesa, não é? Então, isso traz essa plataforma e esse suporte que os franqueados vão ter, é algo muito diferente e super exclusivo, né? Eu, de verdade, nos anos de mercado, a gente passou por uma das empresas lá atrás, né, em conjunto, que a gente sabe que ali existia um suporte, mas é muito difícil de você encontrar uma empresa que vai entregar isso para uma pessoa que queira desenvolver, que gosta da construção civil. Eu vejo muitos engenheiros, arquitetos que deixam a profissão porque só tem dor de cabeça, né? O desenrolar do projeto para uma entrega, como foi feita no sábado, poxa, a entrega que foi feita no sábado, aí depois vocês acompanham, foi algo excepcional, com várias surpresas e o mais importante, o cliente muito satisfeito. E a pergunta que ele fez lá, que é bem legal, tá tudo funcionando, né? Aquela questão do cara falar, a água tá funcionando, a elétrica, o gás, porque ele morou lá, né? Passou a noite. A gente fez, para você que não sabe, a gente entregou uma casa agora no final de semana, César e a Karen participaram da entrega, evidentemente, e o cliente chegou com a família, ele até levou um monte de parente que a gente não imaginava que ele fosse trazer, já fez o open house lá, aproveitou, e a gente foi embora e ele dormiu lá. E lá ele está, quer dizer, isso é entregar de fato o carro pronto para o cara dirigir. Exatamente. Entendeu? Ali ele estava com toda a funcionalidade. E a preocupação dele é de qualquer um que vai para algum lugar. Funciona, eu vou tomar um banho, tem água quente, eu vou ligar aqui para fazer uma comida, vai ter ali o gás funcionando, a eletricidade. Pô, a entrega foi feita. E a gente que está no mercado sabe o quanto que é difícil você fazer isso. Sozinho, com uma rede de apoio, é muito mais simples, né? Os desafios são divididos entre toda a turma e ali você chega com um processo muito melhor. E a entrega é muito, muito legal de fazer, cara. Eu achei muito bom, inclusive, porque para as postagens, tudo que a gente fez lá, a gente estava até usando o Wi-Fi do cliente que já estava funcionando. Então, cara, mas é nesse nível. E pegando o gancho assim, né? Desculpa te cortar, mas, poxa, aqui, de repente, vocês estão escutando como se fosse um projeto, é uma ideia. Não, o negócio já funciona, já tem casa entregue, essa foi a número 2, tem algumas em andamento, né? Então, a Karen aqui, não é que ela está conversando, que ela vai falar do assunto da empresa, já está aqui mandando bala, né? Com obra rodando, com tudo acontecendo e com casa já entregue, né? Exato. E é interessante também, até puxando esse gancho, o quanto a gente esteve presente, né? Do início do projeto, lá na concepção, até na entrega final. Tendo até todas antes, porque o terreno do cliente, exato, ele só falou assim pra gente, gostaria de morar no Alphaville, tenho X dinheiro. E a gente foi lá e arrumou toda a solução para ele desde o ponto. Eu lembro o dia que eles visitaram o terreno e falaram, é aqui. E tava bem assim no horário que a gente entregou, tipo 5 da tarde. Você sabe uma coisa que eu escutei de um dos... Porque o pessoal foi com a parentada toda, né? Um deles falou assim para mim, olha, ficou igualzinho o projeto. Foi. Eu falei, que bom, né? Que bom. Poxa, aí no final de tarde, né, que a gente pegou lá, puxa, um sunset maravilhoso, né? Um dia super gostoso. Quer dizer, esse fato da escolha do terreno, do posicionamento da casa, faz parte da Casa Moni fazer todo esse estudo, entregar essa condição para o cliente lá, né? Isso é um negócio legal de falar, porque como a gente fala que a gente faz casa como carro, ou seja, o modelo do carro já está pronto, as pessoas não conseguem fazer a ligação na cabeça delas de como isso pode acontecer em diferentes terrenos. Mas é possível e fica um resultado muito bom. A gente conseguiu tirar partido do terreno dele, colocar situações ali que
você vendo a casa, pô, parece que ela nasceu para aquele terreno. Inclusive, o ponto de partida da escolha do terreno foi justamente aquele pôr do sol e a gente deixou a piscina super alinhada com o pôr do sol, certinho, o sol desce retinho no alinhamento da piscina, que é onde acontecem os principais momentos da família, ali o churrasco, tudo mais. Eu vou falar do meu lado aqui, né? Então, eu tô lá como construtor ou montador da história toda, mas todo o processo desenhado com o cliente já vem com acompanhamento assertivo, né? Então, o que é muito legal, porque muitas vezes você pega um projeto, né? Você que está me escutando aí e vai me entender, muitas vezes você absorve problemas que não é seu, veio do arquiteto de fato ali no nascedouro, situações muito difíceis e que você não participou. Quando você está dentro dessa esteira, a satisfação para o cliente é muito maior, porque o controle existe a partir do todo, né? Não é só um pedaço, né? A gente divide você divide lá em pedaço, mas você entrega o todo, né? Então, estudar onde vai ficar a posição da casa, a melhor situação. Estou vendo aqui as imagens da Moni One, é coisa assim maravilhosa, cara. De verdade, César, de verdade, aqui... eu vejo assim, eu estou acostumado a fazer casas de alto padrão, né? Com designs de interiores super sofisticados. Olha essa imagem aqui com a iluminação, com o mobiliário, com as linhas de arquitetura desenhadas. É uma casa super exclusiva, cara. Maravilhoso. E né? É incrível você imaginar que isso pode ser uma montagem. Quer dizer, você não tem zero pintura, zero trabalhos artesanais nessa casa. Essa é uma casa 100% de montagem. Mas o aspecto dela... não é de uma casa pré-fabricada, vamos dizer assim, no sentido pejorativo. É uma casa... Legal você falar disso, né? Porque a casa pré-fabricada existe há muito tempo. Na minha época, quando eu via a casa pré-fabricada, era aquelas coisas de madeira, meio super rural. Isso aqui é uma casa pré-fabricada, dá uma olhada como ela encaixa aqui, né? Olha aqui a arquitetura, olha cada linha, olha que design maravilhoso, cara. Você teve até umas pequenas riscas ali, né? São os painéis que estão sendo montados, os brises na parte da frente, tudo isso... De novo, né? Para você que é engenheiro, arquiteto, que é empreiteiro, que é construtor, de repente você pode fazer parte dessa história aqui. O Murilo vai falar de expansão, quanto do modelo está estruturado nesse processo de franquia, mas de repente você pode estar montando uma casa dessa com todo o suporte, participando de algo único no mercado, hein? Aí, o que eu acho mais legal é que acho que a gente pode, de fato, transformar os negócios da nossa rede de franqueados. Então, acho que a gente escolheu de poder expandir a la Decorate, que era o meu negócio anterior, mas a gente decidiu fazer diferente com a rede franqueada porque a gente entendeu a conexão do cliente final com quem está entregando e vendendo o produto. Então, tinha que ser uma coisa local e tinha que ser uma coisa onde a confiança... no olho fosse presente. Não podia ser tão digital como era o nosso negócio anterior. Então, poxa, a gente tinha que por outro lado, o produto tinha que ser muito mais mastigado, tinha que ser muito mais bem elaborado, porque é um produto complexo. A gente está falando de 4 milhões de valor de obra aqui, 7 milhões e meio de valor de venda dessa casa. Então é uma coisa assim, não dá para brincar, né? Não pode haver tombos nesse processo. Tá? A confiança tem que ser muito alta. E acho que, para a gente resumir, como a gente desenvolveu essa estratégia de expansão através do franqueado, é que a gente tinha que ter 3 pilares muito fortes. A gente precisava dar mais gestão. Então, assim, não podia ser um problema gerir tudo isso, essas informações. Então, tinha que ser um fluxo muito bem elaborado, que a gente já falou bastante aqui com relação a esse conceito de Waze, os suprimentos, né, a ordem que os materiais chegam na obra e como, na verdade não são materiais, são peças, né? Em vez de você trazer um tijolo que é um material e ter que elaborar ele na obra, você simplesmente monta e isso conecta com o próximo valor, que é não é nem só a velocidade, eu diria que é mais ter uma vantagem competitiva operacional, que envolve velocidade, precisão, menos pessoas na obra, né? Tipo, menos equipe, etc. e tal. Então tem que ter esse pilar da vantagem operacional muito bem desenvolvido. E por último, e talvez mais importante, a gente já conversou muito sobre isso, a questão da geração de oportunidades. Que aí eu acho que a gente tem bem desenvolvido em 2 frentes. A primeira frente, que é a geração de leads mesmo. Então, só no pré-aquecimento da Moni One, a gente recebeu, de ontem para hoje, 21 interessados
e a casa nem foi lançada ainda, a gente querendo saber, a gente pode redirecionar isso para nossa rede. Então, pessoas que querem construir casas como essas, em diferentes terrenos e tudo mais. Então, nessa frente de geração de oportunidades para pessoas que querem uma casa dessa num terreno próprio, enfim, um cliente final, que o franqueado vai poder fazer essa comercialização e essa entrega, mas também a oportunidade de incorporar, exatamente como essa casa, que é uma casa que nós nos associamos com o dono do terreno e vamos vendê-la pronta. E o franqueado vai ter acesso a essa solução também, porque além de dar toda a ferramenta do produto, etc e tal, a gente consegue fornecer também os instrumentos de viabilidade para ele fazer uma incorporação sadia, saber que ele vai ter lucro, quanto que ele vai ter de lucro, fornecer o capital para ele tirar isso do zero sem precisar do próprio bolso. Então, esses 3 pilares, né? Grana, ou geração de oportunidade, né? Dinheiro na incorporação, ou cliente final para financiar as construções, gestão, com essa parte da plataforma do Waze, etc. E mais o diferencial operacional dentro da obra, fazem a solução parecer muito poderosa, muito inevitável para o mercado. Mas enfim, eu sou suspeitaço para falar, né? Eu queria saber muito como você enxerga, como a Karen enxergam isso no dia a dia ali. Tá. Eu vejo assim, né? A questão de projeto, que é algo... Tá dentro de casa. Você é arquiteto, né? Você desenhou as linhas da casa, né? Sim. Então, isso traz um diferencial muito grande também, porque não é que você está trazendo um arquiteto de fora, não que no time não tenham arquitetos, e é isso, mas... basicamente o time é um time de arquitetos. Então, você sai com uma arquitetura entregando um conceito de produto muito inteligente, muito atual. Pô, você está aqui com Fire Pit, você está com rooftop, você está com sauna pensada com integração. Quer dizer, tudo, fora a tecnologia, né? Tudo que uma casa de ponta ou que vai trazer muito conforto e lazer para a família já está pensado como produto. E carrega com todas essas facilidades ainda para quem vai operacionalizar. O Waze, que a Karen ali está responsável por pilotar. Você traz ferramenta financeira tanto para o cliente ali, né, que se for uma casa que o cliente está comprando, ou para o incorporador, ou para o franqueado ali também uma ferramenta que é importante, que é a financeira. Enfim, tem tudo para, de fato, ter a expansão necessária, e acredito que seja por isso que você pensou na escala ampla ali no modelo de franquias, né? Porque, de certa forma, ali você sabe que tem tudo. E ali, para você poder fazer essa expansão, né? Se a gente fosse fazer ali, por mais que a gente tenha muita vontade, crie braços e tudo, tem uma limitação, né? Nesse sentido, né? Sim, claro. Um modelo bem estabelecido, você partiu para a ideia de franquia, né? Mas a Karen também acho que tem, fazendo o parâmetro ali, junto com o que você já trabalhou, eu sei que você trabalhou em empresas também que tinham muita velocidade, empresas excelentes no mercado corporativo, comercial, que davam conta de obra. A gente fala de marcas muito fortes que foram executadas por essas empresas, né? O que você pode trazer assim de diferente? E eram empresas que tinham gestão ali, né? Não eram empresas pequenas, né? O que você pode trazer assim de olhar e falar, caramba, isso aqui tem um ar de diferente ou é tudo igual? Como é que você sente isso, né? Eu vejo que o maior diferencial, acho que é uma dor de todos aí da construção. Na convencional a gente vê muito desperdício de material. A gente vê muita... Nossa, quantas vezes cheguei em obra, deu um probleminha lá, eu preciso quebrar toda uma parede para eu ir lá resolver. Aqui no nosso método de montagem, então é tudo muito mais simples. Então, até menos pessoas, menos material jogado pela obra. Então, a gente consegue otimizar tudo isso. Eu acho que isso é um ponto bem importante, que é uma dor. Pelo menos, assim, todo esse tempo aí na construção, sempre foi uma dor para mim, essa organização da obra. Essa otimização do tempo, inclusive, que aí a gente consegue trabalhar com tempo reduzido, todo por uma questão de montagem e organização. Inclusive, falando aqui, puxando essa questão do Waze, eu tô aqui sempre à frente com o cronograma, batendo com o franqueado. Sim. Então, isso ajuda bastante também a gente ganhar essa velocidade. Isso eu acho bem interessante nesse novo conceito.
No bate-papo aqui é difícil de mostrar, mas quando a gente tá falando de Waze, não é uma pessoa que vai ficar falando com todos os franqueados. Tem toda uma tecnologia de relacionamento que permite com que você seja efetiva no contato com todos eles, né? Então, quando você fala de uma Griffon Box, quando você fala de um sistema de customização lá que o cliente ele vai escolhendo as coisas e a gente tem cesta de produto automatizado e relatórios, tudo mais, acho que o dia a dia da obra, né? O que os encarregados recebem lá como instruções diárias, checklist, documentação, tudo isso acontece, se traduz nisso que a gente está chamando de Waze, né? Então você imagina aí você que é da obra convencional, você receber todo dia, de manhã, a lista das 3 coisas que você não pode deixar de fazer e como documentar ela para que o cliente final possa acompanhar e os próximos materiais chegarem na sequência, quer dizer, tudo no alcance do seu celular, quer dizer, é um guia mesmo que você tem que fazer. Pois é, e falando também de menos mão de obra, né, em uma obra, pô, eu cheguei a ter pico de 50 pessoas em uma obra ali e você olha e fala, caramba, né, numa residência ali para você fazer a coisa acontecer. Você faz com menos pessoas, até pelo modelo em si, mas a pessoa pode estar pensando ali, poxa, mas então fica prejudicial para o mercado de mão de obra, como é que fica essa questão de empregabilidade também, né, que é um fator muito importante. A gente está num país que precisa disso, né? Precisa disso, claro. Na verdade, é o contrário, porque quando eu entrego gestão e quando eu entrego eficiência para todo o processo, eu consigo ter, ao invés de uma obra com aquelas 50 pessoas, eu posso ter a mesma quantidade de pessoas ou mais em um volume maior de canteiros de obra, né? Então vai trazer não menos empregabilidade, vai trazer muito mais. É onde a gente enxerga de fato ali uma possibilidade de ser inclusive, porque construção civil é um puxador de PIB tremendo do país, né? Sim, então, muito importante. Quando você, só que nesse caminho onde a gente está, onde a gente está atuando, tem muita bagunça, tem muita ineficiência e o que a gente informalidade, o que a gente está trazendo é uma possibilidade de gestão, organização, produto como um todo, né? E logicamente a gente vai atrair muito emprego para o negócio, cara. Vamos que é bem legal. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Qual é o pedreiro, empreiteiro, ajudante de pedreiro com menos de 30 anos que você conhece? Com menos de 30? Cara, eu tenho alguns, né, comigo, né? Eu tenho alguns que trabalham comigo. Com menos de 30. Com menos de 30. Com menos de 30, aí eu tenho pelo menos uns 6, assim, com menos de 30. Uns 6 de quantos? De quantos anos? De quantos no total? A sua equipe no total... Hoje a gente tá beirando umas 60 pessoas, assim, vai. Então 10% tem menos de 30. O resto tem mais. Tem mais de 30. Tá bom. Daqui a 10 anos, o que você acha que vai acontecer? Se não tiver uma eficiência... É aquilo que a gente fala. Não é que está se afastando porque o mercado não é bom ou não tem emprego. É porque é ineficiente, é ruim. As pessoas também acabam sendo mal remuneradas. Então, quando a gente traz eficiência para o processo, você muda todo esse jogo. Inclusive o interesse dos mais novos em trabalharem nisso, né? A verdade é que o produto tem valor de mercado. E minha maneira de ver putz, vai sobrar mais dinheiro para dividir porque tem menos pessoas. Exatamente. Se você precisa do ajudante do pedreiro, não tem como pagar mais pro pedreiro. Exatamente. Se o pedreiro não precisa de ajudante, ele tá ganhando mais, automaticamente. E aí o cara deve estar pensando, mas e o ajudante? Toda essa formação, o cara vai estar na outra obra, no fator multiplicador que a gente tem de número de obras estabelecidas, né? Então... Porque não requer muita habilidade para fazer a montagem. Então você consegue promover mais pessoas ao mesmo estágio. Exatamente. Então eu acho super bonito do ponto de vista ESG, não só porque é mais sustentável para o meio ambiente, mas também o lado S do ESG, que é dar mais dignidade para a cadeia produtiva que está na obra. Pô, imagina que legal nossos operários poderem morar numa casa Moni daqui a alguns anos. Você chegar num nível de eficiência tão grande que... Pô, acho que isso era uma coisa importante lá da Ford, né? Os operários da Ford chegavam de carro Ford. Pois é. Pô, é o mínimo que a gente tem que... Por que não? Por que não? A gente tem que conseguir fazer isso acontecer. Cara, assim... acho que a gente precisa dar um pouco de ênfase num fator de multiplicação, que eu acho que é um vetor muito, muito importante para o nosso desenvolvimento para 2024. Então, assim, a gente sabe que um produto dessa magnitude, as pessoas precisam ver. Daí a importância da Moni One, que é uma incorporação direta da Moni, mas que qualquer franqueado vai poder fazer sua própria incorporação.
E eu acho que isso é uma mudança de paradigma gigante. A gente consegue dar um poder de um produto super lucrativo, uma das grandes potências de enriquecimento da população mundial, investimento em mercado de incorporação. E isso começa a ficar acessível para qualquer pessoa, lógico que dentro de algumas características, mas qualquer construtor devidamente habilitado pela Moni consiga participar desse mercado que era tão restrito. Então a gente precisa falar um pouco mais das incorporações e dos diferenciais. Então, assim, nada melhor do que a sua percepção como construtor e que trabalhou prioritariamente para terceiros, trazer o seu ponto de vista sobre que tal participar de incorporações com a sua própria estrutura hoje. Cara, uma pergunta super interessante. E quando eu aprendi que o que manda num negócio é o modelo dele, incorporação se trata disso, né? Você ter um modelo estabelecido de negócio. Eu já fiz algumas incorporações menores, mas sempre com um modelo não estabelecido, buscando um modelo. Isso é muito difícil, porque hoje franquia é algo que as pessoas procuram bastante, porque tem as respostas, tem o modelo, né? O que traz para a incorporação também é isso. Eu participei já em mesas de incorporadores que eles têm os modelinhos ali super estabelecidos e eles vencem pelo modelo, né? Imagina só você entregar para um franqueado, você aí que é arquiteto e que sempre quis fazer, ou engenheiro que sempre quis fazer por conta própria, mas a conta nunca fecha, e você tem ali hoje a estrutura do modelo do porquê de repente sua conta não fechou e como é que vai funcionar para fechar. Eu acho que esse é um valor inestimável para quem está no mercado e gosta do mercado e acredita no mercado e sabe do potencial do mercado, né? A cadeia produtiva é muito grande no mercado da construção civil e você está na ponta ali, que é como um incorporador. Então, o que a Moni está trazendo como negócio, um dos modelos é a pessoa ser incorporadora. Vamos falar das dores de fazer uma incorporação? A primeira, achar o terreno certo. Você passou por isso, procurando oportunidades de terreno. Como é que você sabe se o terreno é bom ou não, se é uma boa escolha para fazer essa compra? Cara, aí você precisa estar com as pessoas certas, né? Por exemplo, você pode ter um terreno super legal ali, mas que a posição dele para questão do sol não é tão favorável, né? Tudo bem que o sol aparece para toda a situação, mas como é que você vai locar a casa ali? Então, você escolheu o terreno numa boa posição, você é bom de terreno, mas e essa outra questão? Não, mas eu contrato um profissional ou vou ver, o arquiteto vai me trazer, mas o arquiteto não está alinhado com você, você tem uma ideia que de repente não vai casar. Percebe que o modelo ele começa a não existir? É essa a diferença de você ter um modelo de negócio onde você tem desde a escolha do terreno, a posição de onde vai ficar o produto, que a gente já sabe qual é o produto também, né? Sim, Esse arquiteto, de repente, vai montar um produto para aquele terreno. A gente já tem produtos para colocar no terreno existente, né? Então, é muito mais... E com preço previamente estabelecido, porque você, às vezes, imagina uma coisa, faz a compra do terreno e vai desenvolver o projeto depois. E aí, no desenvolvimento... Você viu que a conta não fechou. Aí a conta não fechou depois da aquisição do terreno. Aí você vê aqueles disparates que tem, né? No Brasil, infelizmente, acontece muito. Terreno muito grande, casa muito pequena, aí o cara põe lá 2 golzinhos, um para o lado, um para o outro. E às vezes ele poderia ter economizado com terreno melhor, né? Para aquele tipo de produto. Mas é exatamente por isso, porque ele compra por pedaço. E o outro pedaço que ele compra, às vezes, ele não entende direito e dá ruim na história. Então, quando eu falei que você solta o projeto, você monta ele lá como um Frankenstein, é por isso que dá ruim na história, cara. E normalmente isso acaba acontecendo com capital próprio ou capital de familiares, rede de conhecidos, né? Conheci muita gente na construção civil que saiu por causa disso, porque são pessoas trabalhadoras, dos segmentos que tem mais gente trabalhadora, né, Karen? Que pega de manhã. Quantas pessoas você já pegou em obra que são preguiçosas ou não querem? É diferente, o pessoal que topa é gente trabalhadora. Mas o cara se perde nessa questão de conta mesmo, porque ele não sabe o desenrolar, como funciona, qual é a próxima etapa. Aí eu acho que é isso. E na construção é o que você falou, não dá para brincar, né? Não perdoa. Não perdoa. Então, quando ele achou, ele pegou o dinheiro emprestado do outro, fez isso, fez aquilo, a hora que ele viu, ele se perdeu. E aí,
ele não aguenta toda essa situação, que é extremamente natural, ele termina aquele projeto mal e porcamente e vai fazer qualquer outra coisa. Tá cheio de engenheiro aí trabalhando de Uber. Não é às vezes por falta de oportunidade aí no mercado. O cara ficou traumatizado, sabe? Me fala de tudo menos de obra. É mais ou menos assim. Eu conheci alguns, inclusive até fora do Brasil, gente que se aventurou olhando mercados muito bons e que de repente a conta não fechou. Muito também em função do descontrole dos orçamentos. Então, hoje, o que a gente tem ciência de orçamentação para convencional tem muito desvio, porque tem 1000 coisas que podem acontecer. Mas no nosso caso aqui isso também é uma vantagem, né? Porque o preço contratado do modelo da casa, ele é totalmente fixo. Pode ter desvio na questão da montagem, se tiver uma má gestão ali, ser irresponsável, né? Mas se seguir os passos do Waze e fizer as compras da cesta de produtos da casa, tipo, comprar uma Money One inteirinha, a curva de custo, ela tá prevista, ela é o desvio zero. Sim. Mas aí voltando para a questão da incorporação, é uma super oportunidade para o franqueado, vai ali, de ele ganhar o dinheiro que ele nunca ganhou. Ter oportunidade de fazer negócio que ele nunca fez. Da forma como, por exemplo, empresas grandes listadas em bolsa fazem, ele vai ter oportunidade de fazer no mercado residencial, com um modelo totalmente estruturado, e ganhar de acordo com a sua vontade. Já pensou ter um negócio desse na construção civil, de que hoje já está acontecendo, e as pessoas poderem participar? Nós vamos ter aí algumas dezenas de casas usando esse modelo. Sim. Esse ano. E esse modelo vai ser replicado para a rede de franqueados. Então, não tem muito mistério. É um mercado que é oceano azul, porque basicamente falta crédito. Então, uma vez que você conseguiu ter um produto que os bancos confiam, sim, e a gente canalizar o dinheiro de um jeito que o banco fala, beleza, desse jeito eu topo emprestar para a sua rede, matou metade do problema. Né? Então, acho que é mais ou menos esse o papel que a gente está tentando desempenhar aqui. O franqueado às vezes não sabe, mas a grande diferença de você se tornar um incorporador é que você ganha em 2 potes. Porque o banco pode ser seu investidor ou você ter outros investidores, eles estão participando do lucro da incorporação, ou seja, a diferença entre o custo e a venda do produto, que é um bolo grande. Mas você está vendendo para você mesmo como construtora. Então, o seu BDI na construção, ele acontece da mesma forma. Sim. Então, se você vender a casa pelo preço que ela custou no final do dia, e você ainda está construindo, você já rodou aqui, ó. Seu arroz com feijão, sua equipe, aquela equipe que você desfez, não precisa acontecer. Você pode ter o seu motorzinho próprio funcionando e continuar expandindo e vendendo para terceiros. Mas seu arroz com feijão é aqui, ó. Você não precisa depender dos outros. Eu diria para você que trazer isso para o mercado de uma forma pulverizada num sistema que está disposto de franquias é algo inédito, e aqueles que embarcarem, né, que forem selecionados para entrar no barco, vão ter surpresas muito agradáveis no sentido de possibilidade de resultado, possibilidade de negócio. E, poxa, é muito entusiasmante poder falar disso, né? Pra vocês terem uma ideia, números de Money One. O Nil estava aqui falando com a gente agora há pouco e ele trouxe aí 7,5 milhões de valor geral de vendas e, trocando em miúdos, aproximadamente 2 milhões de reais de resultado em 12 meses, porque é uma obra muito rápida. Então, poxa, imagina em abril do ano que vem, você está com 2 milhões de reais a mais no bolso aí. E sabe quanto que a Moni vai desembolsar do caixa próprio para fazer isso aqui? 0. 100% do dinheiro vem do nosso parceiro financeiro. Claro, precisa ter as competências, é um negócio sério, não é para aventureiro. E você pode botar os pés pelas mãos, mas a gente tem muitos controles aqui. Está aqui o Waze, está aqui o processo do franqueado sendo testado com uma pessoa extremamente competente. É algo muito sério que a gente vai avançar com calma, mas é muito poderoso. Dá para enriquecer essa cadeia demais com essa ferramenta. Pois é. Eu tô empolgado. Eu também quando eu escuto assim, eu falo, caramba, cara, é muita possibilidade para pouca gente atuando, entendeu?
Mas é o que você falou, precisa ser muito bem selecionado o pessoal, né? Os franqueados aí que querem o como desse mercado e vão ter a possibilidade de estarem na plataforma ali, inseridos e podendo incorporar e sabendo como se faz o modelo. Muitas vezes você está aí no Instagram, fica aqueles caras lá, não, vou te dar, você vai incorporar tudo aquilo. É curso, É né? curso e é teoria, né? Aqui, na verdade, você vai entrar numa prática já, porque você vai ter a casa, de repente, para fazer ali, ou como cliente, ou como incorporador, no caso, e com todo o suporte ali. Esse modelo de incorporação, se você tem vocação para isso e gosta de empreender no mercado, vai ser... O cara vai olhar e falar, caramba, cara. Você tocou num ponto muito importante, porque as pessoas normalmente estão sendo assediadas por gente do digital que está vendendo um infoproduto e tá tudo bem. Tem muito conteúdo de valor, tem alguns nem tanto, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas é legal estabelecer essa separação. Não é disso que nós estamos falando aqui. Sim. Nós estamos falando de uma coisa tipo McDonald's, tipo Subway. Você está entrando para dentro de um negócio que nós temos uma responsabilidade grande. Cada um dos franqueados, imagina o Brasil inteiro, cada um com uma região e operando com a marca Moni, a responsabilidade que a gente tem do lado de cá de garantir que essas casas sejam bem feitas, sejam entregues, sejam bem vendidas. E por outro lado, qual é a potência que o franqueado unitariamente tem participando de uma rede tão grande? Quer dizer, ele já nasce super poderoso na região dele, né? E é aquela história, né? Não é uma questão de você ali acordar de manhã e você vai na internet para falar. Não, você vai de manhã, você tem a operação inteira lá. Bom, você que é construtor, arquiteto, é cara de obra, sabe o que eu estou falando, né? É o dia a dia, né? Hoje em dia, com o WhatsApp, tudo não para. É o que vai acontecer, mas de uma forma estruturada. Então, não é que está falando aqui que você vai pegar um modelo de negócio, você vai estudar, vai não sei o quê. Não. Você vai pegar e começar a colocar em prática ali. Né? Mas ele vai ter que estar disposto a fazer o negócio acontecer, a montar a casa, deixar. O que a gente faz é de um terreno que não tem nada, fazer uma casa e acontecer uma entrega que nem foi feita sábado, né? O cliente passou lá no meio da semana, comentou, nossa, de repente achei que não ia dar tempo, né? Aí chegou sábado para Karen lá e falou, nossa, não acredito. Achei que não ia dar. Então é um negócio que não é feito de palavras, né? Ele é feito com ação e o que a gente está mostrando aqui são projetos, são ferramentas, mas para serem aplicadas na prática ali para você aparecer com uma casa no final. O produto é a casa, né? Você compra uma casa como se fosse um carro. É o nosso recado. E a gente convida as pessoas, os que a gente chama de franqueados, né? A serem nossas concessionárias. Sim. Né? Vamos distribuir esses carros aí pelo Brasil, mas, lógico, com responsabilidade, com todo rigor. Afinal de contas, o logo da Mercedes vai estar pendurado lá na fachada de cada um, né? Então, toda a mesma excelência que você tem em todas as lojas, a mesma rede, mesma garantia, tudo funciona igualzinho no mesmo paralelo. Esse é o paradigma, tem muita responsabilidade também. Parece muito fácil, né? Mas porque tem um osso aqui por trás que tá... Tem uma grande equipe aí, muito bem estruturada para fazer o negócio acontecer, né? Isso a gente... Muita responsabilidade. Pois é. Karen, seus próximos 6 meses, qual que é a sua visão? O que você tá ansiosa pra gente já ir também encerrando aqui? Qual a sua expectativa? A gente vai, a partir do meio do ano, começar a abrir as inscrições para os franqueados. Agora tá meio do ano mesmo? Meio do ano mesmo. Acho que aí a gente já tem... A gente vai estar um pouquinho à frente no cronograma, já viveu algumas situações, já vivemos essas entregas juntos. Então a ideia é pegar um pouco do que a gente já aprendeu no convívio contigo e ir transformando em plataforma a partir do meio do ano. Então você fica aí de olho, já entra na sua lista de espera. O número está subindo já dos interessados, a gente está organizando isso e vamos começar a filtrar. Então, do meio do ano para frente, até para dar conta desse volume todo, a gente não disse isso, mas boa parte da estratégia de incorporação nossa, de rede própria da Moni, é impulsionar o franqueado. Então, o franqueado já entra fazendo uma obra, quer dizer, já tem... Paga a taxa de franquia de um lado, mas recebe a obra do outro, né? Não, então, desculpa te cortar, mas é que é um negócio que você entrou como franqueado,
uma das funções da franquia, me corrige se eu estiver errado, né, por favor, é gerar negócio para o franqueado, é ou não é? Sim. Então, quer dizer, você vai ter dos nossos lead 3 qualificado e eu vou estar treinando você aí para você fechar essa venda final, mas o lead já querendo, já está bem sinalizado, já está bem feito para você poder finalizar o contrato. Uma das grandes dores que tem no mercado é continuidade de negócios na construção civil. Então, aí, tirando lá da incorporação, né, e falando do lado de atender cliente sempre, ele fecha uma obra e aí ele tem a dificuldade de fechar a segunda obra porque ele está imerso naquela e a hora que ele vai pensar em fazer os contatos com os novos, ele já perdeu a equipe toda dele, né, porque não tem serviço. Isso o franqueado vai ter esse suporte de ter sempre ali lead qualificados acontecendo na rede. Essa é uma grande arte, né, que a gente tem aqui, herdada do passado. Isso é legal de você falar. Para você ter uma ideia, de ontem para hoje a gente fez o aquecimento do pré-lançamento da Money One e o nosso alcance passou em 24 horas, passou de 20 mil pessoas. E a gente tem para essa casa mais de 20 pessoas interessadas em saber mais informações para compra da casa. Então, não te corrigindo, mas te complementando, para prestação de serviço, ou seja, casa para cliente final, em terreno de terceiro. Que eu, como franqueado, posso ter isso à disposição lá. Pode ter à disposição. Ou para casas da sua própria incorporação, nós somos o motor de geração de oportunidade. Você vende a casa da incorporação também? Então, a gente também? pode vender a casa que o franqueado está incorporando, quer dizer, ser a imobiliária digital para fazer isso acontecer. Para quem não sabe, a Decorate foi comprada pela Loft e uma das minhas funções principais era fazer esse home flipping acontecer. Então, a Loft comprava um apartamento por dia, mais ou menos, a gente reformava ele primeiro para fazer a venda e depois reformava de novo quando entrava o cliente final. Então, é uma expertise muito grande para fazer essa geração de lead em grande quantidade e finalizar essa venda, tanto das unidades como dos serviços. Nas duas pontas, né? O cara, como franqueado, ele comprou a franquia, não sei nem qual é o valor, mas ele já está flipado com possibilidade de prestar serviço para uma casa de cliente que quer comprar e se ele tiver vocação e ver os números da incorporação dele no modelo e quiser fazer também ali, você também, além da ferramenta financeira, dá o suporte como franqueadora de venda de tudo isso. Quer dizer, a velocidade para ele, sei lá, bater o break-even dele lá, do que ele vai investir como franquia e tal, pelos valores da construção civil, eu imagino que sejam... É imediato. É quase que imediato. É imediato. E digo mais, os primeiros 5, os primeiros 7 vão ter um benefício extra, porque como nós vamos ter em 2024 e talvez um pouquinho em 2025 incorporações próprias, eu posso dar uma incorporação nossa para ele executar como construtora. Então ele será contratado para... Eu vou ser o cliente. Então ele já nasce com obra. Então vai ser muito legal. Eu não sei para vocês aí que estão no mercado, mas ter obra sempre ali, você não ficar preocupado com isso, de ter geração de obra vindo de uma plataforma e ainda poder incorporar e ter quem faça a venda para você, que é uma das grandes preocupações de um incorporador, dentro da esteira dele ali, a venda é algo fundamental. Imagina você ter isso resolvido e poder fazer negócio. Você fica cada vez melhor, né? Eu estava muito preocupado em dar a primeira obra. É um método super simples e tudo mais, mas é a primeira vez. Então a gente também tem um primeiro cliente sob controle. Onde a gente conseguisse ser o primeiro cliente de cada franqueada, esse é um negócio legal. Mas acaba sendo uma jornada curta, né? No sentido de experimentação, né? Porque quem a gente vai trazer são pessoas já experimentadas, né? Ele vai ter ali aquele período de aclimatação que faz parte para qualquer negócio, mas rapidamente pegando ali, o cara desliza com mais facilidade, né? Como o produto ele é longo na montagem, o que eu acho legal? O cara viveu 2 meses do que quer fazer o nosso sistema de fundação, por exemplo. Daqui 2 meses ele pode pegar a próxima obra, porque ele já viveu aquilo. Então não precisa viver um ciclo até o final e só ano que vem fazer tudo de novo. Você vai replicando o que você aprende já na próxima obra. Então dá para ter 5, 6, 7 obras ao mesmo tempo, e aliás meio que esse é o racional. A gente gostaria que cada franqueado tivesse 6 obras simultâneas ao longo de um ano, pelo menos.
né? E com um prazo de médio de quanto? Essa Money One é uma casa para 8 meses, idealmente. É claro que ela nunca foi montada, a gente está lançando ela agora. Mas ela é uma casa mais ou menos igual a que a gente fez em Florianópolis, um pouquinho maior. Então ela é uma casa para 8 meses. E as casas térreas, igual a gente entregou lá do César, tipo do modelo Carbon ou do modelo Vista, para 6 meses. Então ali, se você encavalar 6 obras ao mesmo tempo no intervalo de 6 meses, você vai ter ali meio que certinho, né, os estágios que a gente tem de obra a cada 2 meses ali. Eu acho legal também falar desse ponto, né? Porque o pessoal que está vendo aqui com certeza vê que é uma casa Super high-end. super high, né? Tem casas ali com padrão de entrada pro... Sim, tem casas de 1,5 milhão, que a gente está levando para os Estados Unidos agora, por exemplo. É uma casa de $200 mil, 3 suítes, térrea, que a gente vai levar de navio, por exemplo. Então é uma casa bem mais rápida de montar, mais simples. Quer dizer, mais ou menos nos modos que você viu lá da casa do César. Que aí o pessoal às vezes está olhando e fala, mas isso aí não é casa para mim montar, né? Não gostaria de algo um pouco menos simples, rebuscado, vamos dizer. Tem para esse cara também. Tem, a gente tem uma e tem público para isso, né? Porra, tem mais público. Quanto mais para baixo, mais público. Mas acho que agora a gente está vivendo um momento de experimentar o produto no seu máximo. É que a gente está mostrando aqui o Tesla, o top, né? Top. Tem o de entrada ali, né? Mas é legal você falar de Tesla, porque eles começaram pelo Model S. E agora tem o Model 3, mais baratinho. Porque a tecnologia, ela envolve experimentação. A experimentação tem um custo. Então você precisa começar do alto padrão e ir descendo à medida que você ganha volume. Então hoje a gente tem um volume menor, 60 casas, mais high-end. Em 2025, com certeza, muito mais volume e um portfólio de casas mais de médio padrão também. Que legal. Então, essa é a filosofia do nosso desenvolvimento aqui. Gente, chegando perto de 1 hora já de papo, é que fluiu e a gente meio que cortou um assunto no meio, que é, Karen, sua vida vai... haja Waze no segundo semestre de 2024, porque nós estamos falando de expansão. E eu queria pegar muito seu sentimento e já trazer para os próximos passos, né? Eu tô bastante ansiosa, porque eu sei que vai ser assim, vai ser uma correria doida, mas já tô vendo, mas assim, eu acho que vai ser uma satisfação muito grande de ver tudo isso que a gente tá planejando, montando, estruturando, acontecendo em grande escala. Que eu sei que isso é possível e é o que vai acontecer. Então, assim, eu tô bem ansiosa. Essa é a palavra. Pra ansiosa. Que tudo aconteça. E eu sei que vai, né? Boa. E você, César, como é que você imagina que vai ser seu segundo semestre? A partir do momento que começa a entrar mais franqueados, te veem como espelho. Primeiro é uma satisfação muito grande porque é uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal como de negócio, né? Como eu falei para você lá atrás, uma das atrações é poder escalar na construção de uma forma estruturada. Nunca tinha pensado, né? Eu pensava que poderia acontecer, mas não sabia como, né? E essa tecnologia e essa ideia de um produto vai trazer isso. Então, eu estou me preparando para isso, né? Cada dia. A gente já teve volume de obra e a gente sabe que isso vai acontecer agora, a gente tem certeza que isso vai acontecer e vamos aproveitar a jornada aí para poder aprender com isso e pegar tração para crescer. Esse é o objetivo da história. Isso aí, do meu lado, o que eu espero de vocês é obter o máximo aprendizado. Espero que vocês tenham resiliência, não fiquem ansiosos, saibam que os erros vão acontecer. E de peito aberto para todo consumidor, eu gostaria de deixar aqui, dizer que a gente é humano, que a gente erra e que o ouro da solução está exatamente em cada um dos erros que a gente presencia. Mas é uma questão de polir essa pedra ruim para realmente transformar em algo de valor para nós. Então, a nossa estratégia de formatação de plataforma é uma estratégia humilde, onde a gente sabe que a gente não sabe o suficiente ainda e que vai ter que observar o relacionamento de vocês dois para que a gente possa construir a parte de automação, a parte de tech que vai dar fluidez para isso tudo. Então, já peço desculpas porque vai ser mais árduo para vocês do que poderia ser na nossa imaginação,
mas é fundamental que vocês vivam essas dores para que a gente possa construir o caminho suave depois. Então, boa sorte, espero que seja um ótimo segundo semestre, que vocês resistam para que os outros franqueados consigam ser beneficiados depois. Boa, valeu. Boa. Vamos encerrar? Vamos! Bora. Então, o que vocês acham de um Let's Fly? Todo mundo, ó, franqueados, para vocês e para os candidatos a incorporadores. Então, ó. 1, 2, 3, Let's fly! Boa! Boa.